Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo na vida e na obra de uma das pensadoras mais revolucionárias do século XX. Uma mulher cuja voz ecoa até hoje, desafiando tudo o que nos disseram sobre ser mulher. Estamos falando de Simone de Beauvoir. Mas antes de começarmos, eu te faço uma pergunta. Você já parou para pensar? Por que em pleno século XXI ainda discutimos tanto sobre igualdade de gênero? Por que a luta feminista continua tão relevante? A resposta, em grande parte, começou a ser escrita por ela. Então se prepare porque a jornada de hoje vai muito além de uma simples biografia. Vamos desvendar o pensamento que incendiou o mundo e que pode mudar a forma como você se enxerga. Vamos voltar no tempo, para Paris do início do século XX. Imagine uma cidade borbulhando com novas ideias, arte e filosofia. É nesse cenário que nasce, em 1908, Simone Lucier Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir. Filha de uma família burguesa e católica, desde cedo ela se destacou. Não era a menina que se contentava com as respostas prontas. Era curiosa, devorava livros e sonhava com um futuro que a maioria das garotas da sua época nem ousava imaginar. Naquele tempo, o destino de uma mulher de sua classe social era bem claro: um bom casamento, filhos e a administração do lar. Mas Simone queria mais. Ela queria o mundo. Essa sede de conhecimento a levou à prestigiosa Universidade de Sorbonne, um ambiente majoritariamente masculino. Foi lá que ela não só brilhou academicamente, mas também conheceu a figura que se tornaria seu companheiro intelectual e amoroso por toda a vida, Jean-Paul Sartre. A parceria deles não era convencional. Eles se propuseram a ter um amor necessário, mas também se permitiam ter amores contingentes. Era um pacto de honestidade radical e liberdade mútua, algo chocante para a sociedade da época, e que, de certa forma, já era um ato de rebeldia feminista em sua vida pessoal. Juntos, eles se tornaram o epicentro do existencialismo, uma corrente filosófica que coloca a liberdade e a responsabilidade individual no centro de tudo. E foi aplicando as lentes do existencialismo à condição feminina que Beauvoir criou sua obra-prima. Em 1949, o mundo literário e filosófico foi abalado por um terremoto. O nome dele, O Segundo Sexo. Este não era apenas um livro, era um manifesto. Uma análise monumental e implacável sobre o que significava ser mulher ao longo da história. E é aqui que encontramos a sua frase mais famosa, a ideia que se tornou a pedra fundamental do feminismo moderno: não se nasce mulher, torna-se mulher. O que ela queria dizer com isso? Pense bem. Ninguém nasce médico, advogado ou padeiro. Nós nos tornamos essas coisas através de um processo de aprendizado, de socialização, de escolhas. Beauvoir aplicou essa mesma lógica ao gênero. Ela argumentou que a mulher, com todas as características que a sociedade atribui a ela, a delicadeza, a submissão, a vocação para o cuidado, a passividade, não é um produto da biologia, mas sim uma construção social e cultural. Desde o momento em que uma menina nasce, ela é bombardeada com mensagens. A cor rosa, as bonecas, os elogios à sua beleza e não à sua inteligência. Ela é ensinada a ser agradável, a não incomodar, a colocar os outros em primeiro lugar. O menino, por outro lado, é o azul, os carrinhos, a aventura. Ele é incentivado a ser forte, competitivo, a conquistar o mundo. Essa distinção, segundo Beauvoir, é o ponto de partida. O homem é definido como o sujeito, o padrão universal da humanidade. A mulher, por consequência, se torna o outro. Ela não é definida por quem ela é, mas sempre em relação a ele. Ela é a mãe dele, a esposa dele, a filha dele. Ela é o objeto, enquanto ele é o sujeito. Essa ideia é absurdamente poderosa. Ela nos liberta da prisão da biologia. Se ser mulher é uma construção, então nós podemos desconstruí-la e reconstruí-la de uma maneira que nos sirva, que nos liberte. Beauvoir nos deu a linguagem para entender que as limitações impostas às mulheres não eram naturais, mas sim impostas. Para construir seu argumento, Beauvoir não se limitou à filosofia. Ela mergulhou na biologia, na psicanálise, na história e na literatura. Ela analisou mitos e lendas que, por séculos, moldaram a imagem da mulher, ora como uma deusa, ora como uma bruxa, mas raramente como um ser humano completo e complexo. Ela mostrou que a religião, as leis e os costumes trabalharam juntos para manter a mulher em uma posição de dependência. Um dos conceitos mais fascinantes que ela desenvolve é o da imanência versus transcendência. Na filosofia existencialista, transcendência é a capacidade humana de ir além da situação presente, de criar projetos, de se superar e dar sentido à própria vida. É a liberdade em ação. A imanência, por outro lado, é ficar preso no presente, na repetição, no status quo. Historicamente, Beauvoir argumenta que a transcendência foi reservada aos homens. Eles eram os que saíam para a guerra, para a política, para a arte, para a ciência. Eles construíam um mundo. A mulher foi relegado o papel da imanência, cuidar da casa, dos filhos, manter a vida biológica.
Era um ciclo de repetição que a impedia de criar seus próprios projetos, de transcender. Ela não estava construindo o futuro, estava apenas mantendo o presente. E o que é mais cruel nesse sistema é que muitas mulheres, segundo Beauvoir, internalizam essa condição. Elas se tornam cúmplices de sua própria subjugação. Quando uma mulher desiste de seus sonhos por um casamento, quando ela aceita que seu papel principal é cuidar dos outros, quando ela tem medo de competir no mercado de trabalho, ela está, de certa forma, escolhendo a imanência. Mas Beauvoir não as culpa. Ela entende que essa é uma escolha feita sob imensa pressão social e com poucas alternativas reais. A sociedade oferece à mulher uma espécie de felicidade passiva em troca de sua liberdade. É uma armadilha. A solução de Beauvoir para essa armadilha não é simples, mas é libertadora. A independência econômica. Para ela, enquanto a mulher depender financeiramente do homem, ela nunca será verdadeiramente livre. O trabalho não é apenas uma forma de ganhar dinheiro. É uma forma de se conectar com o mundo, de ter seus próprios projetos, de alcançar a transcendência. É a chave para quebrar as correntes da imanência. Outro ponto crucial é a educação. Educar meninas e meninos da mesma forma, incentivando as mesmas ambições, as mesmas liberdades e as mesmas responsabilidades. É preciso parar de criar o outro desde o berço. É preciso ensinar às meninas que elas são o sujeito de sua própria história. É claro que o segundo sexo foi recebido com fúria. Beauvoir foi chamada de tudo quanto é nome. O Vaticano colocou o livro na sua lista de obras proibidas. Homens e até mesmo muitas mulheres se sentiram ofendidos. Como ela ousava questionar a ordem natural das coisas, a santidade da família, o papel sagrado da maternidade. Mas a semente da rebeldia já estava plantada. O livro se tornou a Bíblia da segunda onda do feminismo, nos anos 60 e 70. Mulheres ao redor do mundo leram aquelas palavras e sentiram como se alguém, pela primeira vez, estivesse descrevendo suas vidas, suas frustrações, suas angústias secretas. O impacto de Beauvoir vai muito além da teoria. A própria vida de Beauvoir foi um testemunho de suas ideias. Ela nunca se casou, não teve filhos e dedicou sua existência à escrita, à filosofia e ao ativismo político. Viajou o mundo, se posicionou sobre as grandes questões de seu tempo, como o colonialismo e as guerras, e nunca pediu desculpas por ser uma mulher intelectual, livre e dona de seu próprio destino. Ela viveu a transcendência que pregou. Hoje, mais de 70 anos depois da publicação do O Segundo Sexo, as ideias de Simone de Beauvoir continuam incrivelmente atuais. Ainda lutamos contra a diferença salarial, contra a sobrecarga da dupla jornada, contra a violência de gênero, contra a pressão estética. Ainda vemos meninas sendo ensinadas a serem princesas à espera de um príncipe, enquanto os meninos são ensinados a serem os heróis da história. A luta para que a mulher deixe de ser o outro e seja reconhecida como um sujeito de plenos direitos e possibilidades está longe de terminar. Ler Beauvoir hoje é um ato de autoconhecimento. É entender as raízes históricas e culturais de muitas das inseguranças e dos desafios que as mulheres enfrentam. É ganhar ferramentas para questionar as verdades que nos foram impostas. E não é só para mulheres. Para os homens, ler Beauvoir é uma oportunidade de entender seus próprios privilégios, de questionar a masculinidade tóxica e de se tornarem aliados na construção de um mundo mais justo e igualitário para todos. Porque a libertação da mulher é, no fim das contas, a libertação de toda a humanidade de papéis rígidos e limitantes. E aí, o que você achou dessa viagem pelo pensamento de Beauvoir? Acredito que, como eu, você se sente um pouco mais desperto, um pouco mais questionador. As ideias dela é um convite constante à reflexão e à ação. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando as mentes que mudaram o mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E por favor, compartilhe sua opinião nos comentários. A frase, não se nasce mulher, torna-se mulher, faz sentido para você? Como você vê a construção do feminino na sua vida? O debate está só começando. Muito obrigado por sua companhia, e até a próxima.